meus amores, tranquilo, tranquilo. Na aula anterior nós conversamos sobre a região centro-oeste brasileira e hoje nós estamos na principal região brasileira. Professor, principal por quê? As outras regiões não são importantes? É óbvio que é importante, cara. Quando eu falo principal é porque é uma região mais dinâmica sobre a ótica demográfica, a ótica urbana e também, sobretudo, a ótica econômica. Qual região? Regiãozinha sudeste do Brasil. A região sudeste do Brasil ela é marcada por diversos elementos importantes, mas dentre esses elementos que se destacam, nós temos o dinamismo econômico, o dinamismo populacional e aquilo que eu falei para vocês, concentração urbana também. O sudeste brasileiro é uma região bastante interessante. O que vai acontecer? O primeiro quadro econômico brasileiro, a primeira área a ser, como que eu posso dizer, explorada no Brasil, cara, a primeira área explorada no Brasil, região Nordeste. Com o fluxo da cana, o dinamismo do plantation, a monocultura para exportação e o preço da cana entra em decadência, cara, nós vamos mudar o ciclo. Eu saio ali do ciclo da cana e a lógica agora do colonizador é buscar o quê? O ouro. Nessa busca pelo ouro e com o desenvolvimento também do café, cara, a região sudeste ela começa a ganhar mais destaque. Ali o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que são os estados que compõem a divisão política dessa região. Quando eu penso nessa região, cara, eu gosto sempre de começar pelos aspectos físicos. Professor, aspecto físico é importante? Ele é muito importante, porque o aspecto físico te faz entender alguns processos, certo? Quando eu olho para essa região vai ser marcada pelo quê? Primeiro, planaltos e serras, e planícies e terras costeiras baixas. A região sudeste, assim como a maior parte das regiões brasileiras, está sobre grandes planaltos, certo? Ali parte do planalto meridional. Nessa estrutura planáltica, professor, eu não estou lembrando o que é planalto. O que seria o planalto? Planalto seria áreas soerguidas do relevo, onde o processo de erosão supera de sedimentação, certo? Hoje nós classificamos acima de 300 metros de altitude. Dentro desse processo, carinha, lá na região sudeste nós temos uma dinâmica chamada de mares de morros. Como assim, professor? Nos planaltos eu tenho muitas formas de morro arredondados que o Aziz Absaber vai chamar de mares de morro. Isso cai na prova, não, isso chove na prova. Isso chove na prova. Os mares de morro, a maior característica do relevo da região sudeste. Somada a essa ideia dos mares de morro, eu tenho aquele litoral maravilhoso. Nós vamos chamar de quê? De planície litorânea. Agora vem para cá. Sabendo do aspecto do relevo, eu preciso também lembrar da hidrografia. A hidrografia da região sudeste, ela também é uma hidrografia importante, da hora, porém, quando eu penso em volume hídrico, volume de bacias, você e eu vai lembrar do que? Nós vamos lembrar que nessa região, eu tenho menor fluxo de água do que, por exemplo, na região centro-oeste e na região norte. A região norte é onde eu tenho maior reserva hídrica, depois centro-oeste, depois do centro-oeste, cara, que eu vou para a região sudeste. Entende isso? Agora vem para cá, para sudeste não, ainda vou para o sul e depois sudeste. Vem para cá. Quando eu olho o clima dessa região, eu acho a região mais da hora para analisar clima, porque na região sudeste eu tenho um resumo de todos os climas brasileiros. É isso mesmo. Um resumo de quase todos os climas brasileiros. Falei todos é porque aí tem exceção só do equatorial. A única zona climática, o único clima que eu não encontro do Brasil na região sudeste é equatorial. O restante eu encontro todo. Tem o tropical típico em boa parte, tem o tropical litorâneo na faixa litorânea, influenciado pela maritividade, tem subtropical lá no sul do sudeste, ali no sul de São Paulo, tem tropical de altitude nas regiões serranas, e tem o tropical semiárido no norte de Minas Gerais. Eu tenho um resumozinho tanto do clima
quanto um resumo da vegetação também, cara. Porque olha a vegetação, eu tenho na região litorânea a mata tropical, a floresta tropical, que eu vou chamar de mata atlântica, tenho o cerrado na maior parte da região sudeste de Minas e parte de São Paulo, tenho a vegetação litorânea, professor, a vegetação litorânea é que se desenvolve próximo ao litoral, óbvio, né, cara? E ainda eu tenho os mangues ali também, e tenho a caatinga ali no norte de Minas Gerais, cara. Resumidamente, olha o que você tem que lembrar. Eu tenho basicamente todos os climas do Brasil, com exceção da equatorial. Tenho uma vegetação marcada por cerrados, mata atlântica e o que mais? O que mais? Isso, vegetação litorânea e caatinga. Não se assuste, porque tem galera que erra na prova quando vê assim, ó, caatinga no litoral, caatinga no sudeste. A galera fala, caatinga é só no nordeste. Não, cara. Eu tenho uma partezinha de Minas Gerais que faz parte do polígono da seca. Tranquilão? Volta para cá, volta para cá. Quando eu olho para essa região, não tem como você fazer uma análise ampla. A ocupação dessa região, ela se deu, primeiro, na mudança do eixo econômico. Depois você teve a vinda da família real. Com essa vida da família real, o desenvolvimento ali do plantio do café, eu tive uma parte do Sudeste que se desenvolve no plantio do café baseado na mão de obra escrava. Outra parte, cara, no finalzinho já da escravidão, outra parte vai ser dinamizado pelo quê? Pelo trabalho do imigrante. Que imigrante, professor? O imigrante europeu, sobretudo o imigrante europeu. Mas só o europeu? Não, eu tenho o europeu e tenho o asiático vindo para essa região que atrai grandes fluxos. Professor, mas por que essa região ela atrai grandes fluxos, cara? Porque essa região ela possui grande mercado consumidor, muita população, ela atraiu ali com o ciclo do café, depois o desenvolvimento urbano, depois a industrialização, isso atrai população do Nordeste, população de outras áreas, há um boom demográfico formando um grande mercado consumidor. O esquema do café precisava de redes de transportes mais, como que eu posso interligar, interligada, cara. Então eu vou ter desenvolvimento do transporte portuário, desenvolvimento do transporte férreo e desenvolvimento do transporte o quê? Rodoviário, sobretudo uma área também aérea, cara. Então eu tenho todas as formas de transporte mais envolvidas nessa região. E o que isso vai trazer? Facilidade nas negociações, facilidade no fluxo de pessoas e de mercadorias. E tem uma numerosa mão de obra que permitiu os diversos desenvolvimentos. Essa região, você observa algumas concentrações, muitas concentrações, como? Concentração econômica, é a área mais concentrada da economia desse país. É a área mais concentrada. Professor, quando você fala concentrada, é concentrada em qual sentido? Cara, dá uma olhada. Agropecuária, a mais desenvolvida e a mais moderna do país. Indústria, maior concentração industrial, maior dinamismo industrial, sobretudo um destaque aqui para a indústria automobilística. Depois, cara, eu tenho áreas urbanas bastante concentradas, eu tenho a maior metrópole da América Latina, que é a Grande São Paulo, a maior metrópole da América Latina. Então, há uma concentração urbana muito intensa, muita concentração populacional, é a maior população do país, Tem maior consumo e maior oferta de serviços e produtos nessa região, fora que essa região também envolve a maior circulação. Professor, se tem tudo isso, vai ter problemas? Muitos problemas. Eu tenho problemas de ordem ambiental. O que acontece na região sudeste? Lembra que é Planalto, mares de morro, essa galera que ocupou as cidades são densamente ocupadas, as cidades elas começam a crescer, elas vão crescendo, não tendo espaço, onde que a galera começa agora a expandir a cidade? Não é para as periferias, não é nas bordas da cidade. O detalhe é, enquanto você está aqui no centro-oeste, que eu tenho uma região plana, e aí as periferias vai crescendo horizontalmente, no sudeste o relevo não é muito plano. Então, para onde que eu vou ter a população crescendo? Verticalmente. Eu tenho um aumento de número de prédios e tenho um aumento do processo de favelização.
Aumentando o processo de favelização, eu vou desmatando, vou intensificando o desmatamento, e aí eu vou ter, por exemplo, deslizamentos, um excesso de cobertura, um excesso da retirada da cobertura vegetal e colocação de concreto e asfalto, que vai envolver muitas enchentes, muita poluição, problema com lixo. O que mais que eu tenho de problema nessa região? Cara, como eu tenho maior circulação de carros e de pessoas, eu tenho maior emissão de gases poluentes na atmosfera, então eu tenho um ar extremamente contaminado. Tenho problema com a escassez de água, que já está começando a se apresentar. Por quê? Porque os reservatórios, dependendo do volume de chuva, ele não comporta a capacidade que a cidade necessita. E aí eu tenho problemas de ordens ambientais, problemas de ordem social. Essa concentração vai envolver o quê? Violência. Uma escalada da violência urbana, uma segregação socioespacial bastante acentuada, uma concentração de renda e um aumento da desigualdade. E, para nós terminarmos, além desses problemas ambientais, eu também vou ter problemas de ordens econômicas. Professor, como assim? Que problema que eu vou ter de ordem econômica? À medida que a cidade cresce, à medida que a indústria se desenvolveu, há um padrão de desconcentração industrial, gerando desemprego e também, cara, um aumento do mercado informal. Aumentando o mercado informal, numa crise de emprego ali, a crise do emprego tanto estrutural quanto conjuntural. Estrutural, quando a mão de obra é substituída pelas máquinas. Conjuntural, quando eu tenho um conjunto de fatores políticos, sociais e econômicos que gera desemprego, gera um grande volume de desempregado. E aí, cara, gerando um grande volume de desempregado, eu tenho vários problemas, como problema de saúde, problema com relação à fome, problemas de acesso, problemas com relação à educação. Mas fica aí, cara, é a região mais importante. Nessa região, o estado que mais destaca, o maior PIB do Brasil, é o estado de São Paulo, e é uma região também que, quando os problemas chegam até ela, os problemas se intensificam por causa da proporção. É só você ver agora o problema ali do coronavírus, sacou? Sacou porque que lá é o centro da epidemia no Brasil? Porque eu tenho muita concentração de pessoas na cidade, certo? E o fluxo é muito intenso, a economia acaba sofrendo um pouco mais e a circulação é muito difícil de ser, como que eu posso falar, de separar dessa circulação. Então é isso aí, galerinha. Se você tiver alguma dúvida, me procura. Um abração e até a próxima.